O negócio é cada um fazendo a sua parte. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Essa semana o Brasil entrou num estágio de quarentena devido à propagação do vírus Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus, e isso está afetando assim uma série de coisas. As pessoas estão ficando nervosas, tem gente que não está respeitando, e por conta dessa questão, de um vírus altamente propagável, eu lembrei de uma história do fantasma que tem tudo a ver com esse momento. Confesso que de princípio eu não estava muito certo se eu deveria abordar esse tema nesse momento, porque poderia parecer oportunismo da minha parte. Daí eu coloquei a pergunta sobre isso no grupo do Fantasma Brasil que nós temos no Facebook, perguntando o que as pessoas achavam, e todo mundo que comentou foi assim a favor de que a gente falasse dessa história, até para a gente poder dar uma relaxada diante desse tema. A história em questão foi escrita por Norman Walker e recebeu as ilustrações de José Casanovas. É uma história criada para o Tim Fantomen sueco e publicada em 1988. O título original em sueco poderia ser traduzido como O Fantasma do Voo 302. Aqui no Brasil, essa história foi publicada na Fantasma Especial número 37, o último número dessa revista, publicada pela editora Globo no ano de 1989. Aqui ela recebeu o título de Um Aviso do Futuro. A história começa com o fantasma fazendo sua ronda habitual e se encontrando com o velho Moss. O fantasma está preocupado porque o Monte Kambor, um vulcão, está em processo de erupção, e ele está preocupado em como isso poderia afetar a vida na selva. O velho Moss diz para ele que não precisa se preocupar, afinal de contas os guardiões os protegem. E quando ele aponta, é um grupo de estátuas que fica no alto de um monte. Curiosamente, no trabalho aqui do José Casanovas, essas estátuas se parecem muito com os moais da Ilha de Páscoa, aquelas cabeças imensas que os extintos habitantes da Ilha de Páscoa construíram. Segundo o velho Moss, os guardiões estão ali desde a aurora dos tempos, garantindo a proteção de toda a selva. O fantasma não acredita nisso, ele acha que isso é mera superstição, mas ainda assim ele resolve dar um certo crédito para não desrespeitar as crenças de Moss. E Moss ainda diz que uma sombra parecia cobrir a terra, e o fantasma coloca isso no crédito da cinza vulcânica que está sendo expelida pelo Monte Kambor. Enquanto o fantasma vai subindo para dar uma olhada, nesse meio tempo é mostrado um avião tendo alguns problemas no ar. Esse avião está perdendo altitude, as turbinas estão falhando e eles estão pedindo por ajuda e se preparando para o impacto. Quando o fantasma está chegando bem perto dos guardiões, o avião também está vindo naquela rota. E aí acontece algo que é considerado um milagre. Os motores voltam a funcionar misteriosamente. E nesse meio tempo, um tremor de terra faz com que o fantasma despenque do monte onde ele estava subindo. Quando o fantasma volta a si, percebe que a barba dele havia crescido e ele fica se perguntando quanto tempo será que havia se passado. Junto com seus amigos Herói e Capeto, ele começa a caminhar, se sentindo zonzo, acredita que bateu com a cabeça, e ele vê um avião caído no pântano. Só que ele acha estranho o fato de que, apesar do avião não ter explodido, não haver marcas de incêndio, a mata em volta está morta. É nesse momento que aparece um homem lamentando a morte da floresta e dizendo que a culpa foi dele. Ele se apresenta como o professor Einstein. Ele diz que é um professor de biogenética da Universidade de Morristown e descobriu um novo tipo de micro-organismo que é altamente fatal para toda e qualquer forma de vida e que se prolifera a uma velocidade assustadora quando exposto ao ar. Segundo o professor Einstein, quando ele estava levando as amostras que ele tinha para um congresso, houve uma tentativa de sequestro do avião em que ele se encontrava. Duas mulheres vestidas de freiras anunciaram o sequestro. O segurança do avião entrou em ação e
atingiu uma delas, que deixou uma granada cair. Essa granada causou a explosão e causou todo o desastre. Então toda a mata morreu e o vírus o micro-organismo foi se propagando até Morriston e saiu matando toda a vida em Bengala. Quando o fantasma, ainda zonzo, vai perguntar como é que ele sabe que isso aconteceu até em Morriston, o professor Einstein havia desaparecido. Ele chega inclusive a pensar que imaginou a presença daquele homem ali, mas ele percebe que realmente a floresta está morta. Ele vai caminhando, encontra leões, pessoas, vilas inteiras, até mesmo os peixes estão mortos. E ele começa a se questionar por que será que somente ele, Herói e Capeto sobreviveram. Quando ele finalmente chega na Floresta Negra, ele não encontra ninguém. Apenas dentro da Caverna da Caveira, ele encontra Guran muito mal e Guran diz que achou que ele tinha morrido também. E ele fala que devido à nuvem que passou, quem estava dentro da caverna conseguiu sobreviver. Então Diana pegou as crianças e alguns doentes e rumou para o Hospital da Selva, que é dirigido pelo Dr. Axel. E aí nós temos um momento muito tocante, que é quando Guran morre nos braços do 21º fantasma. O fantasma se despede do seu amigo e pega a balsa para se encaminhar ao hospital do Dr. Axel. Mas ele está muito fraco, a pancada que ele levou foi realmente muito forte, então ele deixa simplesmente que a jangada vá seguindo o rumo das águas. Quando ele chega no Hospital da Selva, a primeira coisa que ele vê é justamente uma enfermeira morta. Ele vê que está tudo girando e ele cai. E então ele volta a si, já está no hospital, sendo tratado pelo Dr. Axel com Diana ao seu lado, e é constatado, de acordo com o Dr. Axel, ele teve uma concussão, que deve ter batido com a cabeça de uma maneira muito forte, e que quem o levou para o hospital foram Guran e os pigmeus. E aí ele percebe que Guran estava vivo. E quando ele diz para Diana que ele enterrou o Guran e que todos em Bengala haviam morrido na sexta-feira, Diana dá um sorriso e diz que ainda é quarta-feira, que ele andou sonhando. Quarta-feira, dia 11, ou seja, a sexta-feira seria o dia 13. O Dr. Axel, achando que ele estava delirando, ele começa a dizer que ele tem que impedir aquilo de acontecer. O Dr. Axel, achando que ele está delirando, injeta nele um sedativo, porque a pancada que ele levou foi muito forte. Mas o sedativo não funciona muito bem com o fantasma, não. Ele se levanta, liga para o coronel Orobu, da Patrulha da Selva, e manda verificar se haveria algum voo de número 302. E é constatado que sim, haveria esse voo, e ele começa a querer saber a lista de passageiros. Um enfermeiro tenta levá-lo de volta para a cama, ele foge, vai para a cidade, tenta conseguir a lista de passageiros, até faz uma grosseria com a atendente da companhia aérea, ela chama a polícia, chama a segurança do aeroporto e ele mete o pé. Então ele vai se refugiar na casa de um amigo, um local seguro, que é o seu amigo Yu Fan, que ele salvou de Wong, isso fica na cidade de Chinatown, bangalense. Enquanto isso, Diana vai buscar ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Lamanda Luaga, o presidente e amigo da família Walker. O fantasma volta ao aeroporto no dia seguinte, disfarçado como alguém da manutenção e limpeza, até porque o Ufan trabalha no aeroporto. E ele começa a achar que era um delírio realmente dele, ele não viu o professor Einstein, não viu. Quando ele já está para ir embora, eis que chega atrasado para o voo justamente o professor Einstein. E aí, gente, é uma correria louca, é uma coisa impressionante, porque ele sai correndo para tentar segurar o professor Einstein, não consegue. Nesse meio tempo, Lamanda Luaga descobre que há duas freiras no voo que não são conhecidas da superiora do convento. O avião decola e aí nós vemos um momento fantástico, que é o fantasma roubando um avião militar. Isso mesmo, ele pega um avião da Força Aérea de Bengala, que de uma forma muito legal é justamente um avião McDonnell Douglas F-4 Phantom, o Phantom 2, e sai no encalço desse avião, dando ordens, sinalizando para que o avião aterrissasse. O presidente Lamanda também entra em contato, o avião desce, as duas falsas freiras são presas e quando estão todos descendo, a aeromoça constata que o professor Einstein havia morrido
durante o voo. E aí ele estava justamente com uma maleta de metal. O presidente Lamanda leva essa maleta para o seu amigo que está a bordo do Phantom 2. Ele pega esse avião e o joga justamente onde? Dentro do Monte Kambor, dentro do vulcão, porque aí também não tem micro-organismo que sobreviva. E assim a história termina de uma maneira muito interessante, que é o fantasma conversando com Diana, mostrando o local onde ele caiu. E ela perguntando, afinal de contas, será que você encontrou um fantasma de um acidente que ainda ia acontecer? E o fantasma diz que o velho Moss diria que os guardiões avançaram o tempo para me avisar. E quando Diana pergunta se ele acredita nisso, ele responde, não sei, talvez seja melhor deixar os guardiões conservarem os seus segredos. Alguns elementos que são muito interessantes nessa história são, por exemplo, a presença desse professor Einstein, que é justamente uma grande homenagem ao cientista Albert Einstein. Tanto a aparência dele, o nome, embora a área de pesquisa seja outra. A história também apresenta esse momento tocante, que é a morte de Guran e o fantasma lamentando a perda do amigo. É um momento realmente muito bonito. As ilustrações do José Casanovas são fantásticas. Por exemplo, quando o fantasma está no hospital do Dr. Axel e ele está sem o uniforme, né? Mas só com a máscara. E como fica interessante, né, essa figura do fantasma só com a máscara, sem capuz nem nada. Um negócio realmente muito interessante. Ele dá uma aparência diferente. Um outro detalhe bacana é quando o enfermeiro tenta impedi-lo de ir embora e ele tem que derrubar o enfermeiro. Ele tem ainda o cuidado de virar o anel. É um detalhezinho que a gente vê numa das ilustrações, ele virando a caveira para a palma da mão, que é o que ele faz quando ele tem que lutar com pessoas que não são exatamente criminosas, mas que ele precisa de alguma maneira passar por elas. Fica aí também o destaque, no caso da ilustração, para a perfeição com que o José Casanovas reproduziu o F4 Phantom. Assim, perfeito, tirando a cor. Eu não encontrei imagens dessa edição no original, então eu não sei se essa coloração que colocaram na edição da Globo é a original ou não. Eu sei que, assim, tirando a cor, tá perfeito, idêntico ao avião real. Muito bacana a gente ver o fantasma pilotando um avião que tem o mesmo nome que o dele, né? Um Phantom. E muito legal, assim, que é um momento em que o fantasma diz que, se fosse necessário, ele teria se lançado com o avião e tudo dentro do vulcão para garantir que a maleta com o vírus mortal fosse destruída. Muito bacana mesmo. É uma dessas histórias que foge um pouco ao nosso habitual em relação às histórias do fantasma, porque apresenta esse elemento sobrenatural, místico, né? Apresenta essa coisa de uma possível intervenção do sobrenatural, configurada aqui na imagem dos guardiões. Muito bacana essa história e realmente achei muito a propósito a gente tratar dela aqui. E é importante, no momento que a gente está vivendo dessa epidemia do coronavírus, que está preocupando muitas pessoas, que está afetando muito a vida das pessoas, é importante para você que está assistindo esse vídeo, mantenha calma, faz a sua parte, evita sair de casa mesmo, mas sem pânico. Aproveita que você vai estar em casa, vai ver bons filmes, ler bons livros, curtir a família, manter a mente em equilíbrio. Procure informações confiáveis, porque a gente infelizmente tem muita fake news por aí, e principalmente não haja feito um idiota que ache que só com você que não vai pegar essa doença. Essa doença tá aí, é um problema de todo mundo e a gente tem mais é que nesse momento fazer a nossa parte para evitar que a propagação do vírus seja mais problemática do que já tende a ser. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal, quando for fazer as suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo e assim você ajuda o nosso canalzinho a prosseguir com o seu trabalho. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, deixa de fazer isso não, tenho certeza que você vai apreciar muito o trabalho que a gente tem feito aqui sobre o universo fascinante do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?